Rapaziada, eu tava vendo aqui o jogo da seleção brasileira, né? Aliás, seleção não, né? Porque a última coisa que isso daí é uma seleção. E a gente percebe pelo esqueleto do time o quanto que o time é mal treinado, é mal organizado, a falta de um treinador, né? Porque o Dorival Júnior não consegue fazer esse time da seleção jogar, é um time fraco, né? Em termos táticos, você não vê nada na seleção, você não viu uma jogada, enquanto você vê um outro time bem organizado, com jogadores tecnicamente, na minha opinião, alguns inferiores ao que a seleção tem hoje. O ataque da seleção ele é amplamente superior ao ataque da Argentina, mas você viu hoje um time totalmente desorganizado em campo, né? E aí você acaba tomando a goleada que tomou. Tem jogadores na seleção que não tem condições de jogar, né? Assim, de serem convocados. João Gomes, né? Esse Guilherme Arana. São jogadores absurdos esses caras serem convocados para a seleção. Aonde é que esse João Gomes joga, Wayne? Ele joga no Wolverhampton, que tá brigando para não cair, pô. Então, é absurdo. A gente sabe que não é. O cara não tá sendo convocado por mérito. O cara tá sendo convocado porque ele tem conchavo, ele tem empresário lá na seleção. É complicado. Bom, sobre o Remo, né? Tá aí, fica escancarado, né? Que o problema também era um treinador e a gente vê muita semelhança da falta de comando, de treinador na seleção com o Remo. O Remo também não tinha nada, todos os jogadores jogando mal. Porque você pode falar que sim, tem jogadores limitadíssimos na seleção, mas nem todos são ruins. Da mesma maneira no Remo, nem todos os jogadores são ruins do Remo. Tem jogadores limitadíssimos, claro, mas nem todos são ruins. E o problema também vai muito de um treinador que não sabe o que está fazendo. E no Remo nós tínhamos isso. Bom, nesse vídeo aqui, rapaziada, quero conversar um pouco com vocês sobre o time do Remo que vem treinando aí forte para enfrentar o Santa Rosa. E bora falar um pouquinho também sobre Marcos Braz. Primeiramente, sobre o time do Remo, né? Que vem treinando aí, o nosso treinador Daniel Paulista vem testando alguns jogadores. Viseu de volta, tá? O Viseu voltou a treinar com o time e provavelmente será a opção aí pro Daniel Paulista nesses jogos, tá? Do Remo agora, principalmente essa reta final do Campeonato Paraense. Então ele vai ser uma possibilidade, uma opção, tá? Temos outras possibilidades também. Alguns jogadores ainda não voltaram, né? Que é o caso do Pedro Castro, é o caso do Adailton e é o caso também do Pavani. São jogadores que ainda estão em tratamento médico e provavelmente estarão à disposição em breve. Mas o Viseu treinou normalmente com um grupo e eu não sei se ele vai já começar jogando. Eu acho que o nosso treinador deve manter o Ítalo no time titular e o Viseu entrar no segundo tempo até para ganhar ritmo, né? Eu não acho que o Daniel Paulista, depois de tudo que ele vem treinando com o Ítalo, ele vai sacar o Ítalo para colocar o Viseu no time titular, tá? E vamos ver, né, como é que vai se comportar essa nova formação do Daniel Paulista. Eu acho que vai ser um time que vai ter o controle do jogo no meio de campo. Aquilo que a gente tanto cobrava, né? A gente provavelmente vai ver isso no Remo nesse jogo contra o Santa Rosa. Um time que vai ter o controle das ações. Eu não sei se vai ser um time que vai criar tantas jogadas. O que a gente espera é que isso aconteça, mas vai ser um time que vai ter o controle no meio de campo. Agora o assunto é Marcos Braz, rapaziada. Porque muitos torcedores me perguntaram, né? E o Marcos Braz? Como é que tá essa situação e tal? Ele vai vir pro Remo? Ele vai assumir algum cargo lá dentro? Bom, eu sinceramente não acho que o Marcos Braz vai ser dirigente do Remo em Belém. Eu acho que ele vai fazer mais aquele papel de intermediário. Aquele cara que vai negociar alguns jogadores para o Remo, que vai ali tentar, né, trazer alguns recursos para o clube. E principalmente, como eu disse para vocês, o interesse principal do Marcos Braz é na base. Ele está interessado na base do clube do Remo. E a gente vê aí movimentações do Marcos Braz, principalmente na contratação do Daniel Cabral. Foi ele que intermediou essa negociação, né? Ele tem dedo dele nessa negociação. Então o Daniel Cabral está chegando no clube do Remo aí, muito também graças ao Marcos Braz, que intermediou isso no Remo. Então o Marcos Braz, ele não saiu do Remo, ele não vai assumir nenhuma função dentro do Remo, não vai morar em Belém, eu não acredito que isso aconteça, tá? Mas ele vai ter sim influência no Remo daqui pra frente, tá? Você vai ouvir muito falar aí na questão do Marcos Braz no Remo. Então, para aquela galera que tinha alguma dúvida aí sobre o Marcos Braz no Remo, ele mesmo já falou que vai representar o Remo em algumas ocasiões, tá? Muito provavelmente em alguns eventos aí da CBF nós veremos o Marcos Braz
representando o Remo, tá? Vamos ver aí o que será definido referente a isso, né? Se o Remo vai nomear ele em alguma situação ou alguma coisa do tipo. O jogo no domingo contra o Santa Rosa, 17 horas, né? O Remo lançou aí a campanha da casa cheia com 2 portões só, né? Que inteligência. Assim, gente, eu não sei se esses caras estão fazendo isso de propósito para processar o torcedor que tá cobrando, né? Como me processaram. Mas é impressionante, né, cara? A vontade que eles têm de ser criticados, né? E algumas pessoas aí no Remo não têm noção que são figuras públicas, né? E que serão criticadas, serão elogiadas. Só que tem gente que só quer ser elogiado, né? Tem gente que não quer ser criticado, que não quer ser cobrado. E quando é cobrado, diz que a responsabilidade não é dele. Mas a gente espera muito que as coisas nesse clube elas evoluam, né? Infelizmente, a gente tá tendo aí respostas negativas. A gente tá tendo aí situações bem complicadas internamente no Remo que a gente não gostaria de ver, né? A gente não gostaria de estar presenciando isso, mas a gente vem presenciando. Nós temos um Campeonato Paraense na porta, que está prestes a começar, né? Estamos aí 1 semana e meia de começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Uma reta final de Campeonato Paraense. O Remo precisa se reencontrar dentro de campo. Aliás, o Remo ainda não se encontrou nessa temporada dentro de campo, essa que é a verdade, né? Mas precisa se reencontrar, precisa buscar a sua melhor versão, para quem sabe que o torcedor possa acreditar mais. Porque do jeito que as coisas estão, meu amigo, tá bem complicado a gente acreditar em uma melhora desse time. Mas deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.